abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Olá, tios e tias do Ministério Infantil. Eu me chamo Tia Sabrina, sou aqui de Maricá e faço parte desse grupo lindo, maravilhoso que se chama ELIM, Efatá, Liderança Infantil e Missões. E foi me dada a responsabilidade, aqui na Semana da Criança, de trazer uma dinâmica para que vocês possam realizar com as suas crianças nas suas igrejas. Vamos lá? Antes disso, antes de passar logo a dinâmica, eu vou deixar aqui uma palavra para vocês, está em João, no capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Essas foram as palavras de Jesus. E antes, tem aqui também, eu quero deixar uma outra palavra para a nossa meditação e para o desenvolvimento da dinâmica, que está em João, no capítulo 12, no versículo 35 e 36, que diz assim: Jesus respondeu: Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem nela enquanto podem, antes que a escuridão os surpreendam, porque quem anda nas trevas não consegue achar o caminho. Creiam na luz enquanto é tempo, assim vocês se tornarão filhos da luz. Amém? Para a nossa meditação, vocês procurem aí, façam as anotações de vocês e desenvolvam conforme o Espírito Santo tocar no coração de vocês. Amém? Vamos lá agora ao material da dinâmica. Nós precisaremos de uma venda. Pode ser a venda que vocês tiverem aí. Pode improvisar também, tá? Inclusive hoje eu realizei essa dinâmica com as crianças na igreja e esqueci da venda. E a gente improvisou com o casaco, tá? O casaco de uma criança que se disponibilizou a emprestar o casaco para que a gente fizesse a venda. E aqui a gente vai precisar de uma venda para vendar os olhos da criança, tá? É igual aquela brincadeira cobra cega ou cabra cega, não sei da localidade de vocês aí como vocês usam o termo, mas é parecido com essa brincadeira, tá? Inclusive essa dinâmica é bastante animada, ela também é como uma brincadeira, né? Aprendendo o sério brincando, né? Então a gente vai precisar também de uma lanterna, vai precisar de uma folha. Aqui eu fiz no EVA, tá? Mas pode ser uma folha de papel ofício e pode também, bom assim, acender bastante as letras para que fique bem visível, tá? Você vai precisar de uma lanterna para iluminar aqui a palavra. E tem que ficar escuro. A dinâmica é feita no escuro. Pode apagar. Aqui. Dá para visualizar? Afasta mais. Afasta mais. Estou aqui com um assistente especial me ajudando, né? Dando apoio aqui na filmagem. Para que fique tudo perfeito, né? Para que fique tudo lindo. A gente está tentando, né, irmãos? Que a gente está... Tudo aqui é um ensaio, né? Como eu costumo dizer. A gente está aqui aperfeiçoando, ensaiando, aprendendo mais e mais para que a gente... Pode acender. Seja como obreiro aprovado, né? Fazendo sempre o melhor para o Senhor. Amém. E você vai precisar, né, da venda, da palavra aqui escrito Jesus, da lanterna e das crianças, né? As crianças é importantíssima nessa dinâmica. Se vocês estiverem num culto grande, um culto no templo da sua igreja ou de uma igreja que te convidou, você pode convidar algumas crianças, chamar algumas crianças à frente, escolher algumas crianças para participar dessa dinâmica. Se for na salinha, né, no culto infantil da sua igreja à noite, no domingo à noite, ou na quinta-feira, ou na quarta, no dia de semana, você pode estar envolvendo todas as crianças. Na verdade, pode não. Deve envolver todas as crianças
do culto infantil dentro da salinha, né? E aí você vai precisar de uma criança para ser vendada, de mais uma criança para segurar a palavra, né, o nome Jesus iluminado atrás com a lanterna, e você vai precisar de crianças para fazer um time que vai se representar o time do mundo, que representa o mundo, e mais algumas crianças para representar o time que vai representar a igreja. É importante que fique igual para todos os lados, né? Pode acontecer de ficar menos um, ficar o time desfalcado, mas não é por isso que você vai deixar de fazer a dinâmica, tá bom? E você vai precisar de um espaço, vamos imaginar aqui um campo de futebol, de uma trave a outra. Claro que se você não tiver esse espaço, você também não vai deixar de realizar. Pode ser assim, tipo, do início da igreja, né, da porta da igreja até a frente, no púlpito, se for num culto dentro do templo. E na salinha, se você tiver uma extensão, né, for uma salinha grande, enfim. Na minha igreja, a salinha não tinha como fazer, porque a salinha é muito pequena. Então a gente foi para o pátio da igreja. E o que favoreceu é porque o pátio estava escuro, né? Tinha algumas luzes assim, mas não era uma luz muito forte, refletindo muito forte em cima da gente. Então possibilitou que a gente fizesse a dinâmica sem precisar que apagasse a luz, porque já estava escuro. E a gente conseguiu fazer um espaço longo entre a criança vendada até a criança que vai segurar a palavra, né, o nome Jesus, tinha um espaço longo. Quanto maior o espaço, melhor a dinâmica é realizada, porque vai dar um tempo grande para que aquela brincadeira fique bem animada mesmo. Agora, uma coisa muito importante que é bom a gente perceber, procurar saber, se você for convidado para pregar em alguma igreja, e você precisa saber se essa igreja tem alguma regra, né? Eu já tive a experiência de pregar em uma igreja e a menina que me convidou não passou para mim as regras, ou passou algumas regras, mas justamente a que eu usei, que eu quis usar na igreja, ela esqueceu de me passar, que era o seguinte: o pastor da igreja, ele não permitia que apagassem as luzes, ele não gosta, ele não permite que apaguem as luzes. Então, realmente, eu tive que fazer todo um remanejamento bem animado, sem que ficasse aquele clima, né? Porque o pastor apontou para mim lá de trás assim: não permito que apaguem as luzes. E eu não insisti. É regra, tem que ser obedecida, né? Então a gente realizou da forma mesmo que deu, a igreja clara, mas não ficou assim a dinâmica muito bem, né, elaborada, porque a gente precisa realmente do escuro. Por quê a igreja escura ou o espaço escuro? Por quê? Porque a escuridão vai representar o mundo, né? Nós vivemos num mundo de escuridão, que é a escuridão total, que são as trevas, que impossibilita que a gente enxergue a luz, que impossibilite que a gente chegue até a luz, né? Pessoas que estão no mundo cheguem até a luz. Então, a gente vai ter essa pessoa vendada, que representa uma pessoa que está realmente no mundo, na escuridão, cega, com seus ouvidos obstruídos, com a sua visão obstruída, com a sua mente travada pelo poder das trevas. E você vai ter o mundo para puxar mais ainda, o time do mundo para puxar mais ainda aquela pessoa para as trevas. Mas em contrapartida a gente tem o outro time, que é a igreja viva, a igreja poderosa, a igreja que serve a um Deus poderoso e que tem poder dado por Deus e autoridade para resgatar essas vidas do império das trevas, essas vidas que estão aprisionadas nas trevas. Então, a gente tem que dizer para as crianças, a gente tem que ensinar para elas que a igreja tem que ir com força. A igreja tem que ir com força para resgatar essa vida. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa criança que está vendada e vai rodar. Porque até então ela sabe que tem uma direção que ela tem que seguir. E ela tem que realmente representar quem está no mundo. Está perdido, não tem direção. E a gente roda essa criança e para ela onde parou, né? Provavelmente não vai ser na reta
que ela precisa seguir até a luz, que é Jesus, né? A gente vai estar assim com essa palavra, com o nome Jesus e iluminado por trás na escuridão. Então o nome Jesus vai ficar bem evidente, iluminado lá no fundo da linha de chegada. A gente vai rodar essa criança e para ela. Então o time do mundo vai ficar falando ao ouvido dela com as mãos para trás. Tá? É importante que a gente diga para as crianças que as mãos têm que estar para trás, porque eles não podem direcionar com as mãos a criança, eles têm que direcionar somente falando. E eles vão falar com as crianças, com essa criança vendada, eles vão ficar em cima dizendo que não, vai dar todo o caminho, a direção do caminho errado, contrário, porque o mundo não quer que a gente chegue até a luz, não vai querer que essa pessoa ou essa criança vendada chegue até a luz. Então o time vai se organizar para impedir que essa criança chegue até a luz. Mas a gente tem um time da igreja que se uniu para apontar o caminho para essa pessoa que está vendada, para essa criança que está vendada. E aí o time da igreja também com as mãos para trás, não pode colocar a mão para não ser injusto, né, na brincadeira, e vai direcionar para a luz. Então vai ser aquele jogo, para a direita, para a esquerda, não, para trás, volta, roda, não, tá. E aí a intenção do jogo, da brincadeira, da dinâmica é fazer com que essa criança chegue até a linha de chegada, que é Jesus. Então, por isso que eu disse que quanto maior o espaço, mais interessante fica, né? E aí eles começam naquela brincadeira, aquele jogo, eles começam a falar e fica aquela euforia legal, né? Que fica bem legal. E eles descobrem, eles conseguem fazer com que a criança chegue até a luz. Sempre deu certo, sempre dá certo, eles chegam até a luz. Louvado seja o Senhor por isso, né? E aí aquela emoção, quando a criança chega, chegou, as crianças começam a fazer aquela festa, chegou, eba, chegou, e que tira a venda, a criança se depara com o nome Jesus, no meio da escuridão, com o nome Jesus iluminado. Gente, eu já tive experiência maravilhosa com essa dinâmica, agora me lembrando aqui, que as crianças, teve um lugar que eu fui fazer, que as crianças eles choravam muito, porque realmente entraram realmente assim, na proposta, né? Eles entraram na proposta que é chegar até a luz. Eles entenderam, o Espírito Santo de Deus trouxe a eles a clareza e a importância de estarmos seguindo na luz, estarmos seguindo até a luz, que é Jesus. E como disse aqui a palavra, a luz, Jesus dizendo que ele é a luz e a luz brilhará só mais um pouco. A gente tem pouco tempo para fazer todo esse trabalho. E como a palavra diz, que grande é a seara, né? Mas poucos são os ceifeiros. Grande é o trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Então, quanto mais a gente enfatizar na luz, quanto mais a gente pregar, quanto mais a gente direcionar vidas até Jesus, nesse pouco de tempo que a gente tem, é o que Jesus quer, é o legado, é realmente o id de Jesus que Jesus deixou para nós. Amém? E que vocês consigam realmente realizar essa dinâmica e vejam o poder de Deus descendo no lugar, sabe? O Espírito Santo a envolver verdadeiramente, copiosamente as crianças, e que vocês sejam bênção, vocês sejam luz, e que vocês levem a luz que é Jesus até o coração das crianças através dessa dinâmica. Amém? Bom, espero que eu tenha colaborado, né, nessa semana da criança. Espero que vocês possam ter entendido verdadeiramente, possam realizar essa dinâmica aí por várias vezes, por todas as vezes que Deus tocar no coração de vocês para que sejam feitas. Amém? Ó, e compartilhe, tá certo aqui? Ou é assim não? É assim? E compartilhem aí essa dinâmica, essa palavra poderosa, tá? E que o Senhor seja com todos vocês e com a casa de vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus.